Estudo Bíblico Levítico 14, versos 1 a 57. Esta seção é dividida em duas partes. A primeira trata da lei regular de purificação para o leproso, versos 1 a 20. A segunda diz respeito aos pobres que não podem cumprir as exigências habituais para a purificação, versos 21 a 32. Uma terceira seção prescreve o ritual para a purificação de uma casa e, em seguida, apresenta as instruções para o diagnóstico de casas leprosas, versos 33 a 57. Verso 2. Purificação. Essas cerimônias, realizadas pelos sacerdotes, não curavam enfermidades cutâneas. Uma pessoa enferma chegava à presença de um sacerdote depois que fosse curada. Lucas 5,14. Através dessas purificações cerimoniais, que aconteciam em dois estágios, separados por uma semana, o indivíduo enfermo era restaurado à comunhão com Deus e com o seu povo. Ser purificado significava começar a vida de novo, uma figura do novo nascimento no Espírito Santo. Versos 3 a 8. O primeiro estágio da purificação acontecia fora do acampamento. O homem tomava um banho, lavava suas roupas e então se barbeava. Eram então tomadas duas aves. O sangue de uma delas era usado para purificar o homem. A morte dessa primeira ave sugeriu o fim da vida antiga do homem fora do acampamento. E o voo para a liberdade da outra ave retratava sua libertação dos efeitos da enfermidade. E então o homem podia entrar novamente no acampamento. Verso 3. O leproso não podia curar a si mesmo nem se pronunciar limpo, nem tinha condições de ir procurar o ministro de Deus. O sacerdote é que tinha de ir ao seu encontro fora do arraial. O pássaro morto representava a necessidade de uma vida para recuperá-lo, e o pássaro vivo que se soltava representava a sua própria vida, que se renovara no ato da purificação, mas não se soltava antes de ter sido molhado com o sangue do pássaro sacrificado. O cabelo cortado e raspado sugere o desembaraço das coisas antigas para agora passar a uma vida nova de liberdade. A unção, versos 17 e 18, simbolizava que a vida do leproso passara a estar aos cuidados do grande médico. Verso 5. Águas correntes. A frase dá a ideia de uma nascente ou de um córrego. João 4:10, 7:38. Água viva. Verso 7. O pássaro que se soltava não era um sacrifício. O mesmo ritual se aplica à purificação de uma casa, verso 53, e era semelhante ao ritual do bode expiatório que fazia parte das cerimônias do dia da expiação, capítulo 16, verso 21. O leproso, ao ver o pássaro voar livremente, veria uma dramatização religiosa da sua própria libertação da doença. Verso 10. No 8º dia, o sacerdote que faz a purificação tinha de oferecer sacrifícios por quem fora imundo. Era a série total de sacrifícios levíticos: oferta pela culpa, oferta pelo pecado, holocausto e oferta de manjares. 3 dízimas de um efa, equivalente a 6,6 litros, o efa sendo 22 litros. O cestário era uma medida para líquidos de 0,3 litro. Verso 12. Este é o único caso de uma vítima inteira ser movida perante o Senhor. Capítulo 7, verso 30 e 34, 8 de 27 a 29, 9, verso 21, 10, versos 14 e 15, 14, versos 12 e 24 e 23, versos 11 a 20. Versos 14 a 18. Do sangue da oferta pela culpa, o sacerdote tinha de colocar sobre a ponta da orelha direita, sobre o dedo do polegar da mão direita e no dedo do polegar do pé direito do indivíduo a ser declarado limpo. Observe a semelhança do ritual para o restabelecimento do leproso com o usado para a consagração do sacerdote, no capítulo 8, versos 23 e 24. Em seguida, o sacerdote tinha de aspergir o azeite diante do Senhor por 7 vezes, besuntar de azeite a ponta da orelha direita,
o polegar da mão direita e o polegar do pé direito, como fizera com o sangue, e derramar o restante do azeite sobre a cabeça da pessoa que estava sendo declarada limpa. Versos 15 e 16. O sacerdote tinha que colocar uma parte do cestário de óleo na palma da sua mão esquerda, uma cerimônia que pertence somente a esta purificação dos leprosos. Não que haja algo de singular no uso do sangue juntamente com o azeite. Isso também consta na cerimônia da consagração de Arão, capítulo 8, verso 30. Mas em nenhuma outra passagem consta a aspersão com óleo 7 vezes perante o Senhor. Além disso, os sacerdotes que recebiam a aspersão do sangue em várias partes do corpo, capítulo 8, versos 23 e 24, não recebiam a segunda aspersão com óleo, que era o caso dos leprosos. Só estes recebiam, além do sangue, que especialmente indica a reconciliação, o óleo que simboliza o poder tão necessário para ter uma vida de saúde recuperada. Verso 19. As 3 qualidades de ofertas para os leprosos eram: 1. A oferta pela culpa, verso 13. 2. A oferta pelo pecado, verso 19. 3. O holocausto, verso 19, com a oferta de manjares, verso 20. A oferta pela culpa era exigida por causa do estado de imundície pelo qual o leproso passara, capítulo 5, verso 3. Seguia-se a oferta pelo pecado e depois o holocausto com a oferta de manjares. Com isso, o homem era restaurado a seu estado legal de pureza e de comunhão com Deus e com os homens. Versos 21 a 32. A concessão à pobreza permitia a substituição de 2 rolas pelos 2 cordeiros exigidos conforme verso 10 e a diminuição do peso de farinha de 3 dízimas de 1 efa para 1, verso 21. Não se tolerava exceções para a oferta pela culpa. 1 cordeiro e 1 cestário de azeite, cujas cerimônias deveriam ser iguais para os ricos e para os pobres, sendo elementos essenciais e significativos. Nota: as cerimônias elaboradas e os exames cuidadosos revelam que a pureza é importantíssima e que não se obtém só por querer. Romanos 9,16. A chave das cerimônias é o cordeiro da oferta pela culpa. 1. Foi morto para pagar a culpa. 2. Foi oferecido no lugar da oferta pelo pecado e do holocausto, vinculando esses 3 sacrifícios, verso 13. 3. Foi oferecido no lugar santo. Cristo levou seu sacrifício até o santuário eterno, entrando no céu. Hebreus 9, de 24 a 25. 4. Esta oferta pertencia ao sacerdote, assim como a oferta de Cristo é para alimentar o povo de Deus, o sacerdócio real. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. E 5. Essa oferta era santíssima para um povo santo, do tipo que se descreve em 1 Pedro. Verso 21. Azeite. Não era o óleo da santa unção dos sacerdotes, mas um azeite de oliva que foi consagrado especificamente para esse culto religioso, simbolizando a dedicação a Deus dessa vida renovada. Verso 25. É claro que só Cristo tem a capacidade para ser o cordeiro verdadeiro, profeticamente aludido nessas cerimônias. Êxodo 12, versos 1 a 28, 1 Coríntios 11, 23 a 32 e Lucas 22, versos 14 a 20. Nota: versos 33 a 47. A lepra que invade uma casa pode simbolizar o pecado, que, querendo tomar conta de uma igreja, que é comparada a uma casa em Efésios 2, 19 a 22, e cujos membros são as pedras, 1 Pedro 2, 5. A primeira coisa a ser feita é remover os móveis, verso 36, que simbolizam todos os hábitos, costumes, cerimônias e tradições que não têm fundamento na palavra de Deus. Depois, procuram-se os sinais de corrupção e de podridão, verso 37. Estes se reconhecem logo, seja na prática, na doutrina, no culto, pelo contágio que produzem. Verso 39.
Procede-se então à remoção das pedras contaminadas, verso 40, a excomunhão individual, conforme 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Se depois disto não há cura nem arrependimento, só resta a eliminação da casa, verso 45, a rejeição da igreja, Apocalipse 2, 5 e 3, 16. Verso 34. Eu enviar a praga da lepra a alguma casa. Deve ser bolor, mofo, podridão. Desse versículo, alguém poderia concluir que Deus é fonte imediata de toda lepra. Precisa-se, porém, ter em mente as seguintes considerações. 1. A Bíblia descreve aquilo que Deus permite dentro da sua providência como ato de Deus. Êxodo 15, 26, Deuteronômio 7, 15, 1 Samuel 2, 6, Provérbios 3, 33 e Isaías 45, 7. 2. Há certos casos onde se vê o homem colhendo os resultados daquilo que semeou. Gálatas 6, versos 7 e 8. 3. Em outros casos, não há um elo imediato com algum pecado específico. João 9, versos 1 a 3. Verso 41. Hoje sabemos que muitas doenças são devidas às bactérias que se multiplicam rapidamente sob condições favoráveis de escuridão e umidade. Antes de os homens saberem disso, Deus já tinha providenciado leis higiênicas que preservariam os obedientes dessas pragas. Verso 44. Maligna, literalmente irritação. Uma forma da raiz mar, traduzida por picar, em Ezequiel 28, 24. Palavra que só ocorre aqui. Nota. Versos 48 a 53. Aplicando-se o caso da lepra de uma casa a uma igreja invadida pelo pecado, descreve-se aqui a cura. O sangue da ave sugere o sangue precioso e purificador de Cristo. Sem esta doutrina da salvação pelo sacrifício de Cristo, uma igreja passa a ser apenas uma sinagoga de Satanás. As águas correntes lembram o Espírito Santo, cuja inspiração e poder trazem reavivamento a uma igreja pecadora. A ave viva é comparável ao pecador libertado, que voa livre e alegre pelo mundo depois de ser salvo, e o pau de cedro com o madeiro que torna o crente capaz de participar da crucificação de Cristo, para que Cristo viva nele. Gálatas 2, versos 19 e 20. O hisopo é aquilo que aplica o sangue purificador e sugere a fé despertada pelo Espírito Santo. O carmesim fala de purificação e de segurança, Josué 2, versos 19 a 21, que é o caminho diário dos membros de uma igreja verdadeira. Verso 48. Este segundo exame é feito para verificar a eficácia da cura. Verso 53. Conforme se fazia também com a pessoa leprosa, verso 7, libertava-se no campo o pombo vivo para simbolizar assim a libertação de qualquer objeto da praga da lepra que o assolava.